A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nesta semana, queridos, chegamos ao estudo da lição de número 9, que tem aí por data 27 de agosto de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Uma Visão Bíblica do Corpo. Queridos, uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos, melhor dizendo, de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. A Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo como uma habitação do Espírito Santo. E essa imagem revela o propósito de Deus para o corpo do cristão e o quanto se deve levar em conta o cuidado com ele. Então, queridos, esta lição nos estimula a cultivar uma visão bíblica e elevada a respeito do nosso corpo. Então, eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve aí como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 21 de agosto de 2023, tem como título: O homem recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. O texto bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Queridos, o clímax da obra criadora de Deus foi a sua criação extraordinária do homem, como lemos no texto de hoje. O Supremo Criador do céu e da terra fez duas coisas ao criar o homem. Primeiro, formou-o do pó da terra, e segundo, assoprou o seu próprio fôlego nas narinas de Adão. Isso, queridos, distingue o homem de todas as outras criaturas de Deus. Esta passagem tem três fatos importantes sobre a criação do homem. A primeira é que Deus, e somente Deus, criou o homem. O homem não evoluiu de outras criaturas. Forças impessoais não formaram o homem. Nenhuma célula, DNA, átomo, molécula, hidrogênio, próton, nêutron ou elétron criou o homem. Estas são apenas as substâncias que compõem o corpo físico do homem. O Senhor Deus formou o homem. O Senhor Deus criou as substâncias e então as usou para criar o homem. A palavra formou, queridos, é uma tradução do hebraico yatzar, que significa moldar, dar forma ou criar. Ela evoca a imagem de um oleiro que tem a inteligência e o poder de formar a sua criação. E Deus é o oleiro mestre, que tinha a imagem do homem em sua mente e que possui o poder e a inteligência para dar vida a essa imagem. Deus tinha tanto a onisciência, que é o conhecimento de tudo, quanto a onipotência, que é o poder completo para fazer exatamente o que queria. Em segundo lugar, Deus soprou o seu próprio sopro de vida no homem. O homem é mais do que pó ou substância física. O homem tem um espírito. Podemos imaginá-lo desta maneira. O corpo de Adão tinha acabado de ser criado por Deus,
a partir do pó da terra. Um corpo humano sem vida, deitado no chão. Então Deus se inclinou e soprou o seu próprio fôlego nas narinas do homem. Deus é a fonte da vida, e ele diretamente colocou a vida dentro do homem. E esse sopro da vida é visto novamente em João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus dá nova vida aos seus discípulos. E terceiro, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz que o homem se tornou uma alma vivente. A palavra alma, queridos, é nefesh em hebraico, que significa um ser animado, que respira, consciente e vivo. Então o homem não se tornou uma alma viva até Deus ter soprado vida nele. Como um ser humano vivente, espiritual, físico e racional, o homem então é diferente de todas as coisas vivas na terra. Então, queridos, o que é o sopro de Deus? É a vida e o poder de Deus dados ao homem para torná-lo vivente. A palavra hebraica para espírito é ruach, que significa vento, sopro, ar ou espírito. Então a vida de Deus, queridos, não tem fim. A parte imaterial do homem foi criado para viver eternamente. A única questão é, queridos, é onde nós vamos viver. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.